Então, boa noite a todos que estão participando. Hoje nós vamos aí para a nossa segunda palestra da Jornada de Conhecimento da Arquitetura para Negócios. Hoje com um tema aí focado para a área de gastronomia, com a Karine e a Tuísa, que trouxeram também um convidado especial para estar participando aqui com a gente nessa noite. E eu passo a palavra para vocês, meninas, para que vocês assumam e conduzam a nossa noite. A gente estará gravando também, né, essa live, esse nosso bate-papo, para que fique disponível aí para quem não pôde estar acessando. Então, que seja uma boa noite para todos nós. Tá bom. Olá, gente. Boa noite a todos. Tudo bem? Quero agradecer a todo mundo que vai estar e está acompanhando a gente já. Hoje a gente trouxe um tema bem bacana, que é a arquitetura gastronômica. Ele por si só já é um tema muito bacana, mas com certeza nessa época que a gente está vivendo de Covid vão ter várias mudanças e adaptações dos restaurantes, né? Eu acho que dentro dos estabelecimentos comerciais, quem sabe os que estão mais sentindo realmente é a parte da gastronomia, né? Porque muitos passaram bastante tempo fechados e na hora que retornaram ainda está numa instabilidade, porque um decreto uma semana diz que pode estar aberto, na outra semana tem que estar fechado. Então a gente vê que o pessoal está está sentindo isso, né, de uma maneira bem forte. Além da parte, claro que a gente vai falar mais para o final, que seria desse momento que a gente está vivendo, a gente quer dar uma pincelada bem grande dentro da arquitetura gastronômica e tudo que ela tem englobado. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Karine Libel, sou arquiteta, e hoje eu estou apresentando com uma parceira também de profissão, a Tuísa. Tuísa, por favor, se apresente. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite. E a gente tem um convidado também especial hoje, que é o Givago. Givago, por favor, se apresente. Eu não sei se meu áudio está saindo. Vocês estão escutando? Tá saindo, aham. É um prazer, meu nome é Givago. Uma honra aqui estar com vocês. Tá bom. Givago, conta um pouquinho sobre você pra gente. Então, a gente está... Deixa a porta. Está há 7 anos no mercado, com o escritório de arquitetura, e há mais ou menos uns 5 anos focado nessa área de gastronomia. E hoje acabou já aparecendo outros trabalhos de entretenimento, então a gente está tendo esses dois setores a nível nacional e internacional também. Já começou a aparecer coisa fora do país também. Ai, que bacana. Então, muito obrigada pela presença. Tenho certeza que você vai ter bastante conteúdo para estar agregando a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Então tá, Tuísa, fala um pouquinho aí. Olá. Olá, tudo bem? Tá me vendo? Sim. Olá. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Eu sou a Tuísa. Falaremos hoje à noite um pouco dessa parte bem especializada, né, que é a arquitetura gastronômica, dos projetos desses espaços. Vamos abranger um pouquinho, né, como espaços, como restaurantes, né, ele abrange ali bares, restaurantes, lanchonetes, vários aspectos ali que envolve a gastronomia. E eu e a Karine montamos também uma apresentação que a gente quer compartilhar com vocês. Não sei se já está aparecendo aí, Karine. Tá aparecendo, acho que não sou eu que compartilho a tela. Vamos pedir uma ajuda aí, como é que a gente faz para fazer esse compartilhamento de tela. Essa do Zoom? Isso. Se puder passar a tela. E agora, como é que a gente faz esse compartilhamento? Será? Vamos ver. Já está aparecendo a tua tela, Karine. Tá aparecendo? Uhum. Então tá.
Você pode passar o slide? Aham, posso sim. Então vamos pedir para todo mundo que estiver por aí, estiver colocando a tela, né, da apresentação. Isso mesmo. Então, nós começamos por arquitetura para espaços de gastronomias, né? Somos do Núcleo de Arquitetos de Rio Mafra, da ACI de Mafra. Então, vamos falar um pouquinho como que são esses ambientes, né? Que são ambientes bem especializados, e a parte projetual, que o projeto ele tem que aliar tanto os aspectos técnicos como aos aspectos conceituais, né? Então, quando a gente vai em algum ambiente gastronômico, né, a gente costuma dizer que não se consome apenas a comida, o alimento em si, né? O usuário, ele quer consumir o conceito, né? Ele quer ter uma experiência gastronômica nesse lugar, né? Então, o restaurante, ele é um local onde ele tem que gerar uma experiência, né? E isso envolve vários aspectos, desde acomodações, de cores, de sons, de ambientações, de pessoas. Então, nós listamos aqui alguns aspectos que eu e a Karine vamos comentar com vocês, né? Então, tem ali a parte de layout, que é a parte onde a gente vai pensar nas disposições de mesas, em como serão essas mesas, se serão bancos, né? Se serão espaços de lounges, tem a ver com também relacionado com a parte de branding, né? Então, o brand nada mais é do que a marca em si do estabelecimento, né? Esse estabelecimento, ele tem todo um conceito pensado assim em termos de estratégia de marketing, né? Que eu acho que também é uma parte com essas modificações de pandemia e de Covid tem ficado cada vez mais forte, né? Essa parte de marketing e de branding. E nós, arquitetos, também, ao pensar num projeto, a gente tem que associar, né, essa parte de marketing, de visual merchandising, né, em que valores essa empresa, esse restaurante quer passar, né. E tem a questão da biofilia, né, que é o design biofílico, que ele ajuda a gente a passar essas sensações, né, a ter essa experiência de uma melhor forma, né. Então, os espaços gastronômicos, eles tendem a ser espaços multissensoriais, né? Que, assim, tudo tem a ver com a experiência que o usuário quer ter nesse ambiente, né? E também com o desejo do empreendedor, né? Muitas vezes o empreendedor quer algo, digamos, mais rápido, né? Temos ali como McDonald's, algo assim, então a iluminação também vai influenciar, né? A parte de acomodações já não vai ser um ambiente tão aconchegante, porque a intenção é que o usuário consuma o alimento rápido e já possa dar lugar, digamos assim, para outro usuário, né? É uma outra proposta, né? Então, a gente avalia todas essas propostas dos empreendedores também, avalia quem serão os usuários, né? E daí tem toda a parte do aspecto formal, né? De funcionalidade, de aspecto técnico mesmo, que é toda a parte de cozinha, de entrada de alimentos, saída de alimentos, docas, né? Então, tudo isso que envolve a parte que fica de dentro, digamos assim, que não é a parte do salão, parte técnica, que tem todas as exigências e normas que nós profissionais também temos que pensar. Nós temos ali a iluminação, que ela vem também como um aspecto a nos auxiliar, né, nesse conceito, no que a gente quer passar para o usuário, né, ao fazer o projeto, se a gente quer realmente um ambiente mais aconchegante, se a gente deseja a permanência desse usuário no espaço ou não, né? Então, temos a neurociência, né, a neurologia, e dentro dessa neurologia a gente vai fazer todo um estudo de cores, né? Então, tem cores que elas transmitem a sensação
digamos assim, de abrir o apetite, vamos dizer assim. Tem questão de sons, até mesmo de aromaterapia, né? Então, tudo isso são estudos da neurociência que a gente também pode estar aliando à arquitetura. Karine, se quiser comentar também. Dentro disso, então, acho que é bem importante a gente fazer um embasamento e explicar um pouco para as pessoas o quanto o arquiteto pode ir mais longe do que o simples projeto arquitetônico quando se fala, né? Realmente a gente tem que fazer um estudo muito direcionado ao cliente, àquilo que ele está buscando e principalmente qual é o público dele, qual é o perfil desse usuário. Então, o arquiteto, quando ele entra dentro desse trabalho, que ele acaba entrando tanto no branding do cliente, né? Quanto nessa parte da neurologia, né? Mas isso faz toda a continuidade junto com o branding, né? Então, ele vai dizer, ele é um público mais direcionado para o almoço, ou ele é um restaurante que só funciona na parte da noite, ou ele vai ter um usuário tanto no meio-dia quanto da parte da noite. E a gente, em termos de projeto, consegue estar colocando isso, né? Também. Então, às vezes, dentro da iluminação, a gente consegue direcionar isso para um jantar, né, e deixar o espaço mais aconchegante, onde provavelmente as pessoas vão na hora do jantar e prolongam a sua duração, né, quanto às vezes na hora do almoço, se for um buffet, uma simples disposição de tanto de layout quanto das próprias cores usadas, a gente consegue traçar um perfil, por exemplo, se for um buffet, as cores têm que ser um pouco mais agitadas, né? Para você realmente ter essa sensação, como a Tuísa comentou, do McDonald's, que você senta, você come rapidinho e vai embora. Assim. Então, toda a estratégia deles, tanto do tipo que é o mobiliário escolhido, né? Quanto as cores proporcionam isso. Então, o restaurante, às vezes, ele tem que ir muito além do que só a comida e o cardápio para estar direcionando, né? E às vezes até é importante a gente pensar por que a gente gosta de alguns restaurantes? Será que é por causa da comida mesmo? Ou será que é porque tem uma globalização de tudo isso? O espaço que traz um bem-estar, né? E aí, quando a gente fala do bem-estar, a gente tem que pensar dentro da neurologia se você está atingindo os 5 sentidos, né, que nós temos. Se ele está tendo o visual, se ele está tendo o olfato, né? O que está adicionando dentro do teu espaço em relação a isso? Aí dentro dessa disposição a gente vai pensar um pouco também. Tem o estilo, né? Que também vai estar dentro desse branding, mas um café propriamente dito vai ser muito diferente do tipo de projeto que a gente pode estar colocando, que vai ser totalmente diferente de uma área do jantar, né? Ou é um café voltado também para um público entre, por exemplo, 20 e 40, né? Ou não, é um café direcionado para 50 anos. Então, isso acaba mudando muito também e dando uma personalidade um pouco diferenciada para o espaço em si. Então, quando a gente pensa em tudo isso, tem que pensar que é muito mais que um salão, né? É uma empresa funcionando e todo esse merchandising em cima dele também. E aí hoje um tema que é extremamente importante e acho que ele vai estar muito mais vinculado a essa época que a gente está vivendo, que seria necessariamente a biofilia, né? O quanto isso adiciona um bem-estar ao espaço, né? Aí se tiver alguém no ramo de gastronomia vendo, a gente pergunta aí, você tem alguma coisa voltada para o teu estabelecimento dessa biofilia? Existem vários estudos de caso, a gente vai estar passando isso para vocês um pouco mais para frente, mas o quanto é importante todo mundo realmente estar se reinventando, inovando dentro desse espaço, né? Aí, dentro de uma parte um pouco mais técnica, tirando esse branding que a gente está falando, essa parte de proporção dos setores. Eu até fui atender um cliente esses dias, fui ver um espaço para ele que ele ia fazer uma locação e ele veio me dizer, olha, o restaurante pode funcionar aqui e aqui teria a cozinha.
E às vezes o que muita gente não sabe, que por trás do salão existe uma proporção muito maior em relação a isso, porque a parte operacional do restaurante, às vezes ele ocupa 50% do espaço por completo. E a gente, quando chega no salão onde está isso colocado, a gente não tem noção qual é, a tamanha proporção que isso tem dentro daquele espaço. Aí eu fiz um pequeno espaço de setorização só para entender um pouco aqui. Peguei um exemplo de Nova York, de um restaurante, só para mostrar ali na tela, até estou compartilhando, para mostrar que aproximadamente 50% é o público e 50% ele é operacional. Essa parte operacional faz toda a gestão, né, de como esse alimento vai chegar na tua mesa, mas para ele chegar na tua mesa, ele passou um processo muito longo, assim. Então, um esqueminha aqui bem rápido o recebimento da comida, que isso não acontece enquanto o restaurante está propriamente em funcionamento ao público, né? Mas ele tem sempre uma chegada isolada em relação a isso. Então, a gente tem a parte ali do recebimento, tem a preparação, a pré-preparação, né? Que seria deixar tudo isso pronto para a hora que realmente começar a execução desses pratos. Aí tem a parte de armazenamento seco, de armazenamento congelado, a parte de higienização das louças. E aí que eu estava comentando desse cliente, quando ele não é muito da área, né? Ele quer abrir isso. E aí ele veio dizer, vamos fazer então a cozinha aqui. E aí uma coisa muito básica, que são normativas, tanto da vigilância sanitária quanto da Anvisa, é que a gente precisa ter uma entrada e uma saída de pratos. O mesmo prato que foi tirado da mesa, ele não pode estar fazendo o mesmo acesso por onde saiu. Isso é uma exigência da vigilância sanitária, até para manter a higienização de tudo isso. Então, nesse esqueminha ali, a gente consegue ver como é grande, como se a gente vê ali na parte do servir o jantar, ele se torna um esquema só dentro de uma operação total. Então, é muito longo, né, esse processo todo. E o restaurante, para estar em funcionamento, ele realmente precisa ser apresentado para a vigilância sanitária, um layout básico também, né, para estar mostrando como que vai ser esse armazenamento, porque a comida limpa, ela não pode estar misturada com a comida que é suja, né? A parte ali dos alimentos secos, ou quando a gente vai entrar, a parte onde tem os vegetais, legumes, frutas, elas precisam ter uma higienização antes de entrar na cozinha também, para não ter contágio nenhum dentro dessa área. E aí aqui eu coloquei a gente tem algumas exigências, então quem quiser pode acessar ali, mas a Anvisa, que é a RDC 260, ela tem toda essa parte burocrática, e a vigilância sanitária também tem, e isso é adaptado para cada município. Aí a gente pegou aqui um estudo de caso, que eu acho que dá para englobar tudo isso que a gente estava conversando e a maneira que ele pode ser aplicado. Ele é um restaurante muito conhecido de São Paulo, não sei se alguém aqui conhece ou não, mas ele é o K do Arthur Casas, e é uma obra de um terreno de 879 metros quadrados e a área construída dele é de 216. Esse restaurante, ele está totalmente inserido em um bairro urbano. Então, até a fachada dele ali, quando eu demonstrei, eles tiraram partido disso. Você entra, ele é uma fachada completamente lisa, extremamente moderna, e é para ele te causar essa sensação de bem-estar e do diferencial depois que você adentra ele. Então, o Arthur Casas, quando fez esse restaurante, ele realmente pensou em inserir essa construção dentro do meio existente. Ele não queria também interferir no planejamento que existe desse bairro, né? Até para ele estar dentro desse impacto de vizinhança. Então, ele segue esse padrão. E aí, quando a gente adentra ele, a gente consegue ver que, apesar de ser um terreno estreito, ele foi extremamente aproveitado, né? Tu, você quer falar um pouquinho? Sim, posso falar. Então, assim, esse restaurante a gente quis trazer para vocês que ele mostra bem essa parte conceitual, né? Ele tem toda uma filosofia de trazer o paulista urbano
para um ambiente verde, né? Então ele trabalha com uma grande extensão de parede verde, um espelho d'água, né, no final dessa parede. E a intenção, toda a parte conceitual, intencional desse restaurante era realmente a pessoa sair, né, em meio ao concreto, ao meio urbano de São Paulo e entrar e ter a sensação que está num oásis, né? É algo bem diferente do que está vivendo, né? Eles trabalham com lounge, eles trabalham até mesmo com mobiliário bem confortável, a maneira que eles fazem essa disposição também, a presença tanto a luz natural, né? A iluminação ali de forma zenital, o espelho d'água, a parede verde, a parte de madeira, né? Então eles trabalham bem o design biofílico, trazem essa experiência para quem vai no restaurante, né? É um restaurante realmente que muita gente quer conhecer, né? Quem ainda não conhece quer conhecer pela experiência do local mesmo, né? Eu acho que é isso que mais atrai as pessoas a visitarem. Aí eu acho que é isso que a gente entra num diferencial, né? Que seria que o restaurante, de repente, ele não é só o cardápio, né? Ele não é só o prato a ser a ser servido. E muita gente que vai ao CA, apesar de ser uma cozinha maravilhosa também, vai muito mais por conhecer esse espaço e para sentir essa sensação do que estar dentro de uma área que vai te trazer um bem-estar. Ele tem um mobiliário múltiplo também, então a gente tem a área do bar, que seria para ser um pouco mais rápido, a gente tem poltronas extremamente confortáveis, para ser um prolongue um pouco maior, não propriamente a pessoa tem que ir lá só para estar comendo, mas ela pode ir para ficar durante o dia, ela pode ir para passar um sábado à tarde, é uma parte de encontro com os amigos. Então, às vezes, muito mais importante que só o cardápio é realmente ver qual é o atrativo que você está trazendo para o teu cliente, né? E o que ele vai buscar dentro desse espaço. E aí, quando a gente conversou ali da biofilia, propriamente dito, né, nessa época que a gente vive, o que a gente está buscando sempre é a melhor sensação, né? É esse bem-estar, é você se sentir confortável desse espaço onde a gente está. Muita gente aqui na nossa cidade, claro, a gente vive uma realidade um pouco diferente, mas em grandes centros urbanos, onde as pessoas ficam fechadas em apartamentos que são menores, você ter saído de casa, ter essa sensação de uma diferente troca com a natureza acaba somando muito. Aí aqui eu vou passando algumas imagens, né, para mostrar o detalhe que é isso. Algumas estratégias são o pé direito alto, que valoriza muito a proporção do espaço, porque o terreno era muito estreito, e aí para deixar ele um pouco mais amplo, então esses pés direitos para conseguir ajudar um pouco em relação a isso. A iluminação zenital, como a Tuísa comentou, que é de uma diferença muito, muito agregante também. A parte desse mobiliário, um conceito um pouco mais moderno, ao mesmo tempo sempre o uso de bastantes elementos naturais. Quando a gente trabalha, às vezes, um piso amadeirado ou algum piso que seja de um material mais natural, ele acaba acrescentando muito aconchego para esse espaço. Tuísa? Acho que com relação ao CA, seria isso mesmo que a gente queria mostrar, né? A parte que ele é um restaurante realmente bem conceitual, né? Que vai muito além só da parte técnica, né? O quanto isso é importante essa experiência, né? A gente fazer um projeto, seja de uma lanchonete, seja de um bar, como tem que ter um conceito por trás, né? Do projeto, da ideia, do que você quer passar para o teu usuário, né? Qual a sensação que você deseja, né? Passar para o usuário, para quem vai fazer essa experiência gastronômica, né? Eu acho que aqui é bem pensado, é bem usado ali todos os itens que a gente citou antes. Então, a gente quis demonstrar isso para vocês.
E aí a gente vem para a parte, né, nesses novos tempos, né? Como que a pandemia vai realmente alterar essa configuração desses espaços? Como vai ser e como está sendo o comer e beber da pandemia nesse momento e quais são algumas soluções que a gente pode estar colocando dentro disso, né? A gente fez 2 estudos de caso rapidinho, mas nesse momento até a gente gostaria que o nosso convidado, que o Givago, né, viesse que tem uma carga super bacana, que pode acrescentar alguma coisa pra gente. Então, Givago, o que você pode conversar, que você pode nos falar? Eu até estou fazendo um papel de convidado aqui, tá? Então, vocês vão me convidando para entrar na conversa. Sobre o que vocês falaram até agora, dentro do escritório a gente trabalha muito com arquitetura afetiva, que é a arquitetura realmente que ela cria a experiência da afetividade. Então, a pessoa ela chega naquele ambiente e ela já vai ter uma empatia, né, com aquele espaço. Então, muito do que vocês falaram é hoje realmente o que leva a boa arquitetura gastronômica, tá? Você ter esse entendimento que não só o prato, né, não só a gastronomia em si tem que se destacar, obviamente o chefe, todo o cardápio em si tem que se destacar, mas não só isso, né? Então hoje as pessoas já estão buscando a experiência realmente. E quando a gente fala de pandemia, eu sou do profissional que ergue a mão e defendo que realmente a gente tem que defender essa mão. Minha opinião pessoal, tá? Acredito no delivery, acredito em várias situações, mas pós-pandemia a gente tem que defender o que é o principal da arquitetura gastronômica, que é o salão, né? É a experiência, é o convívio, é a troca. As pessoas buscam hoje um ambiente gastronômico porque elas querem essa troca, né? Elas querem ter esse ambiente de uma conversa, até mesmo um casamento, né, de um aniversário. Então, elas buscam essa troca. Obviamente que esses cuidados da pandemia vão ficar, né, esse olhar de atenção a infecções, a bactérias, a vírus. Isso já é um padrão até nosso de ter um cuidado com infecção alimentar, porque isso mata, né? Então, a partir do momento que o profissional ele se propõe a trabalhar com essa arquitetura, a gente tem que ter um olhar diferenciado de salubridade, de cuidados, desde o revestimento até a forma, igual vocês comentaram ali, da saída do ambiente, da comida para o ambiente. Então, isso são coisas que vão ficar, e eu acho que a pandemia ela vai trazer um legado, né, que é o cuidado redobrado. Então, assim, os buffets, algumas situações, não sei o que vocês colocaram na apresentação, mas os buffets já estão sendo pensados de forma diferente. A gente mesmo está pensando num buffet que o operador fica no meio, né? Os buffets são todos em vidro, onde o operador ele fica servindo através de um corredor técnico, né? Então o cliente ele passa, vai vendo. Então o legado talvez vai ser legal. Então vai existir um legado, né? Obviamente que um buffet de beira de estrada, que é grupos, né? A gente está pensando pós-pandemia, talvez não seja tão funcional, né? Então, aí que entra também o que vocês falaram, que com certeza o público é o que vai fazer o projeto se desenvolver, né? Então, se a gente tem um público que é massa, que é giro, a gente vai ter um perfil de projeto até para atender esse giro de uma forma mais rápida. E se é um restaurante à la carte ou até mesmo um buffet mais tranquilo, a gente pode ter situações como essa que a gente está propondo de operador, né? Eu chamo de operador, mas seria o funcionário do restaurante ficar ali servindo. Então, acho que o delivery com certeza vai existir mais forte, mas eu vou bater sempre no peito que a gente tem que sim, pós-pandemia, confiar e acreditar que a arquitetura gastronômica ela é uma experiência, né? Ela tem que ser algo que vai levar as pessoas para fora de casa também, né? Então vai existir os dois profissionais, os que defendem talvez mais delivery, dark kitchens, mas eu acho que a gente aqui no escritório a gente vai defender ainda salão, obviamente com mais cuidados. Não, eu acho que é importante, acho que a gente tem que acreditar, né?
que a hora que voltar, as pessoas elas vão querer viver isso de novo, né? A gente já vinha dentro do mercado onde as pessoas buscavam, e eu acho que no pós-pandemia as pessoas vão, de repente, valorizar mais ainda, né? Porque é muito diferente você pedir um delivery, estar dentro do seu espaço, estar na sua casa, e você ir até um restaurante. É claro que você vivencia isso de uma maneira melhor, e inclusive o chefe, né, que quando ele está pensando em tudo que ele está produzindo, ele quer essa mistura de sensações, né? Então ele precisa, como a gente estava conversando, às vezes ele precisa de uma iluminação direcionada para isso, né? Como é que você vai ter a ideia de um jantar, de um à la carte, com uma iluminação muito forte? Você precisa trazer um pouco disso, né? Então eu também defendo junto com vocês, Divago, que a gente vai acabar voltando e tudo vai voltar ao normal. Com um pouco desses respaldos, né, que acho que vão ficar, mas com certeza eu acho que tem que voltar. Sim. E você falou da iluminação, de psicologia das cores, né? Tudo isso eu chamo que é o recheio da arquitetura, né? É o que realmente vai fazer aquela casa vender ou não. Então, a gente como profissional, a gente tem que pôr o chapéuzinho ali, né, de profissional, que o ambiente gastronômico, ele é comercial, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouco de lado também aquele nossa formação, vamos chamar assim, que é muito voltada a só a parte conceitual, né? Então, a gente tem que trazer a funcionalidade em primeiro destaque, né? Eu chamo de um tripé ali, né? A gente está falando da funcionalidade, depois a gente vem aqui para a parte de imagem, que daí entra a arquitetura, brand, tudo, publicidade, enfim, a gastronomia, tudo entra aqui também, né, nessa parte, e a parte de funcionalidade em cima, a imagem, que é o conjunto de elementos, entra também a arquitetura e a gastronomia, e nessa ponta o atendimento. Então, se a gente tem o tripé fechadinho, né, aquele atendimento de qualidade, que vai desde de como esse funcionário aborda uma mesa, até como o salão ou a arquitetura proporciona um layout acessível, um fluxo bacana, o lixo vai para um lado, a comida vem para o outro, desde tudo que envolva esse atendimento, ele tem que ser muito bem explorado, porque se você, por exemplo, coloca um cliente numa situação desagradável, tá? Numa beira de uma escada, você coloca ali um fluxo de lixo e daqui a pouco você coloca a saída do ambiente. Você já criou ali uma área de acumulação que vai criar um desgaste no cliente, ou, sei lá, colocou a cadeira no lado da cozinha, onde vai ter um excesso de barulho. Então, você tem que ter um cuidado até nesse atendimento, para que lá no salão, que é quem está esperando esse atendimento de qualidade, ele não sofra. Então, às vezes, você pode colocar um forro acústico, um tratamento acústico. Então, isso é muito importante. Muito legal tudo que vocês falaram, que conversa muito com o que a gente faz também. Bacana. Tuísa, fala um pouquinho sobre os nossos estudos de casa ali, do pós-pandemia já em outros países. Então, assim, eu acho bacana, assim, o Divago ter essa grande experiência, né, em escritório bem voltado à parte gastronômica, né, em reafirmar o que nós duas comentamos aqui, né, nessa apresentação, de toda essa parte, relação afetiva, né, espaços sensoriais mesmo, né, mas, assim, a gente tem analisado, assim, estudado alguns espaços que pós-pandemia, que eu digo pós ter acontecido, né, isso, o que a gente está vivendo, na verdade, em vários países foi realmente fechado, né, estabelecimentos, a gente sabe, como o Divago falou, é um espaço gastronômico, mas envolve a economia, não deixa de ser um comércio, né, então, assim, teve, por exemplo, naquela fotinha ali da apresentação, é o restaurante Noma, que ele fica em Copenhague, né? Um restaurante assim bem que já ganhou assim em 3 anos consecutivos como o melhor restaurante do mundo. Ele é bem tradicional na região e ele teve que fazer uma transformação, né, total. Ele se reinventou, ele abriu o restaurante fez todo em volta
com bancos em madeira, sabe? Algo bem ao ar livre, digamos assim. E a gente viu, assim, que tem muitos designers e arquitetos, assim, pensando nessa questão do ar livre, né, Givago? Questão, assim, de, por exemplo, assim, na última fotinha a gente colocou ali um exemplo do David Rockwell, que é um designer que também fez uma série de equipamentos que possam ser utilizados ou em calçadas ou ruas, né? Tornar, digamos assim, as ruas como espaços de gastronomia, né? Eu acho que você também já projetou algo assim, né, Givago? Se não me falha a memória de utilizar, digamos, uma vaga de carro para fazer buffets, bancos, mesinhas, sabe? Então, essa questão de repente, ou mercadoteca, ou, sabe, de mudar, digamos, um pouco a maneira Eu acredito muito nisso. Desses espaços, você acredita, assim, que isso pode acontecer? Porque a gente fica pensando no pós-pandemia, né? Vamos pensar, assim, no que as pessoas... Porque as pessoas todas têm vontade, né? Eu acho, assim, que todos têm vontade de sair de casa, todos querem se reunir, mas, ao mesmo tempo, vem aquela insegurança que a gente sente por causa do coronavírus. Será que se for um ambiente aberto, né, ao natural, digamos, um ambiente aberto, eu não vou me sentir mais segura de me reunir, né? Isso é um E momento mesmo muito atual, né? Isso é uma coisa que deve... Aqui em Curitiba, eu tive a felicidade de aprovar uma vaga viva, isso, vaga viva. E depois deu, sei lá, 2 meses eu fui tentar aprovar a segunda, já o decreto tinha caído por questões políticas. Então, assim, foi muito triste. Depois, ainda por último, um caminhão passou por cima da vaga e destruiu a vaga inteira. Então, assim, mas eu acredito muito nisso. Que, ó, se já tivesse isso aqui, né, salão ao ar livre, eu acho super legal. Após a pandemia, acho que isso super funciona. Acho muito legal você estar dentro e estar fora. Se em São Paulo, você passeia pelas ruas lá, é comum. Isso mesmo, até quis comentar, porque eu lembrava que você tinha feito um projeto uma vez, né? Já faz um certo tempo, assim, um projeto que utilizava a vaga, né? Uma vaga de estacionamento, de carro, assim, na rua, e era feito ali, como se fosse uma extensão de um café, né? Ao ar livre, ali, em meio à rua. Municipal, ali, bem legal. Do café municipal. Isso mesmo. Não, e assim, será que isso, né, de repente, com toda essa transformação de pandemia, de pensamentos, das pessoas querendo sair, mas sentindo insegurança, não é, talvez, né, uma tendência que possa vir a acontecer também, né? Eu acho, assim, que terá algumas mudanças em termos de mais tecnologia, mais atenção aos detalhes, né? Eu acho que o público está mais exigente, né? Eu acho assim que eles vão querer sair e não vão querer sair em qualquer lugar, né? Então, assim, os comerciantes, os empresários têm que estar preparados também para isso, né? Para essa experiência. Mas, assim, existe, né, a insegurança, né? Existe a vontade, o desejo de estar junto, de se reunir, mas existe um pouco essa questão da insegurança, né? Então, de repente, esses espaços de mercadoteca, espaços abertos também possa vir com mais força, né? Com certeza. Com certeza, eu acho que o público vai ser diferente, né? Nós vamos ser diferentes depois de tudo isso. Então, a primeira coisa antes de sair de casa que a gente vai buscar é a segurança, né? Então, realmente como pensar e o que esse espaço pode te trazer de segurança. A sensação e a amplitude de você estar num espaço aberto, não quer dizer que você não possa, né, ter um contágio ou acontecer alguma coisa assim, mas a sensação que isso te remete vai ser muito maior se você tiver com esse espaço, com certeza, ao ar livre, né? E aí, Givago, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você diria para alguém que esteja vendo aí que é da área da gastronomia, né, e está com seu espaço um pouco, vamos dizer assim, às vezes parado no tempo, que não fez alguma inovação, assim, se fosse para dar 5 dicas para esse empreendedor, né, para esse empresário,
quais seriam as 5 dicas que você daria em relação a essa arquitetura gastronômica? Você me pegou bem de surpresa, mas vamos lá. Isso é uma coisa que a gente já defende aqui, que são 7 elementos, tá? Então, são 7 elementos que, ao meu ver, tem que ser pensado em todas as fases. A fachada, ela já mostra o que vai ter lá dentro. Tá? Então, se a pessoa tem a mentalidade de achar que a fachada... Vou deixar minha fachada de qualquer jeito, vou fazer tudo lá dentro. Você já está mostrando, de uma certa forma, como é lá dentro. Então, a mentalidade que o empresário tem que ter é que o primeiro impacto começa pela fachada. E fachada são alguns elementos. Então, vai desde da distribuição da logo, a forma que você está vendendo os seus, a sua imagem do seu restaurante, os elementos interno podem estar externo, engloba paisagismo, engloba vários elementos. Então, a fachada eu acho que é um ponto muito importante. Você me pediu 5, então vamos lá. Vamos pegar... Mas se quiser que seja menos, não tem problema. Iluminação, eu acho que iluminação é o que vende hoje dentro de um restaurante, uma boa iluminação direcionada, tanto dentro de uma vitrine de uma cafeteria como num buffet. Então, se eu mudar, por exemplo, a tonalidade da minha cor num buffet, eu posso interferir totalmente na minha venda. Se eu tiver uma luz branca em cima de uma salada, eu vou ter uma situação. Se eu tiver uma luz mais quente, direcionada, eu vou ter uma outra situação. A iluminação ela pode ser utilizada, por exemplo, até para aquecimento de um tipo de situação. A vigilância ela não permite em todos os casos, mas tem alguns casos que a gente consegue utilizar a iluminação como aquecimento. Então, fluxo, eu acho que é um ponto, ao meu ver, um dos principais, porque eu odeio, assim, desculpa a palavra, ir num lugar que eu não consiga andar, que eu não consiga entender o fluxo do banheiro, o fluxo do caixa, o fluxo. Então, o fluxo eu acho que é muito importante. A funcionalidade que a gente conversou ali, então acho que tem uma regra, né? Então, eu preciso ter um processo dentro de uma cozinha industrial de preparo, né? Então, eu não posso misturar tipos de preparo que vai ter uma contaminação cruzada, que vai ter um problema maior. Então, isso também é um ponto que a gente leva muito em consideração. Ergonomia é um outro ponto que a gente utiliza muito. Então, assim, eu vou colocar uma mesa, mas essa mesa ela é uma mesa destinada para restaurantes, né? Ela tem até na hora de eu sair eu posso tombar uma mesa, dependendo da especificação. Até na hora de eu colocar minha bandeja, dependendo da situação, eu preciso ter mais espaço. Então, tudo isso é um olhar muito de entender o que eu estou servindo, né? Então, eu sempre começo de trás para frente. O que eu estou servindo? Estou servindo um McDonald's, igual vocês comentaram. Não, estou servindo um café, estou servindo a pizza. Vamos pegar a pizza. A pizza é gigante, né? Como que eu vou servir essa pizza na mesa? Já pensou se eu coloco uma mesa que não é para uma pizza? Então, já começa o problema de trás para frente. Então, a gente, às vezes, começa muito na decoração, deixa lindo, e às vezes não se atenta ao principal, que é o meu atendimento, né? Que é o que a gente falou lá. Então, se a pessoa que em situação desagradável eu chegar e a pizza não couber na mesa, ou o prato não caber na mesa. Então, a gente tem que começar, às vezes, na ergonomia das coisas. A cadeira, né? Vamos pegar o básico, né? Às vezes, uma cadeira, porque está mais em conta, o cliente vai lá e compra 30 cadeiras daquela. E depois ele vai ter um problema maior que as 30 cadeiras que ele economizou. Ele vai ter um problema que não vai ter gente. Porque as pessoas, elas começam a entender a questão do conforto, a questão da ergonomia, às vezes a cadeira é mais baixa que a mesa. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que começar a pensar. Nem tudo que é residencial dá para um restaurante, né? Eu separei também um material de apoio ali, que depois eu posso até passar rapidamente, que fala um pouco disso tudo, né? A gente tem uma arquitetura que ela é muito ampla. Então, a gente tem que primeiro começar lá de trás para frente, né? O processinho, o cliente tem que fazer esse exercício. Espera lá, qual que é o meu cardápio, né?
Então, o meu cardápio é esse. Então, pera lá, preciso brifar o meu arquiteto que eu preciso disso, disso, disso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um briefing que está chegando em 100 perguntas. Tá? Porque a gente tem muita experiência acumulada que a gente vai abastecendo nesse briefing. Então, quando a gente chega lá na fase como é lixeira, a gente sabe hoje, a lixeira ela tem que ter pedal, não pode ter acionamento de mãos, ou ela pode ser via joelho. Enfim, tem uma série de fatores lá no item lixeira. Né? Então, a gente começa a desmembrar isso e para o cliente é importante ele ter essa visão que o estabelecimento ele é um processo, né? E a arquitetura ela também é um processo, né? A gente tem o nosso processo criativo e a gente tem que entender. Eu não vou lembrar todos os itens de cabeça, mas basicamente algumas dicas aí para o empresário. Não, mas várias dicas super importantes. Obrigada, Os arquitetos, surpresa também, mas foi ótimo. Né? Ai, ai. Gente, então assim, a gente não quer prolongar muito também, a gente tentou fazer um material um pouquinho mais curto, assim, fica difícil a gente conseguir listar e falar, olha, para você colocar isso no teu estabelecimento, transforme isso, ou use tal cor, porque realmente, como a gente falou, isso é muito voltado ao branding, né, ao qual é o seu público. Então, assim, cada caso é um caso, né? Não existe uma regra para dizer que sempre 1 mais 1 vai ser 2. É sempre um caso que tem que ser bem estudado, bem direcionado e extremamente personalizado. E aí também queria deixar aberto aí para quem está acompanhando a gente, quem tem alguma pergunta, quem quer falar alguma coisa, se alguém quer aproveitar o divago, quem está por aí para acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu dou muita consultoria para arquitetos. Se tiver arquitetos aí também, fiquem à vontade para me acionar, tá? Eu sou bacana. compartilho o conhecimento. Ótimo. Então, alguém quer falar alguma coisinha? Acho que não. Acho que não. Eu posso mostrar o meu material de apoio aqui também? Pode, por favor. Posso sempre mostrar esse material, que ele é um resumo do resumo. Eu acho que talvez eu tenha que tirar o meu daqui, né? Eu acredito que tá aparecendo já, não? Vamos ver. Tá. Não tá aparecendo. Peraí, acho que eu tenho que fechar o meu aqui. Fecha lá em cima, Karine. Lá no botãozinho vermelho. Então, aproveitando já o espaço, a gente sim faz muita consultoria para arquitetos, designers, enfim, empresários também, mas a gente sempre tem uma linha de raciocínio de colaborativismo, né, colaborativo. Né? Então, o profissional ele é o autor, a gente é o consultor. Tá? Então, fiquem sempre com esse conceito que a gente faz esse trabalho a 4 mãos em equipe. Então, está aparecendo agora, será? Tá, tá aparecendo. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou formado pela Positivo, com uma pós-graduação em obras públicas pela UEPG e especialização também pela Positivo em gestão de escritório. E hoje eu também ministro aulas na Tuiuti, na área de arquitetura gastronômica. E vou passar rapidamente alguns cases de Curitiba. A Anne Schwartz foi um projeto que a gente desenvolveu, que é uma confeitaria. E aqui você consegue perceber um pouco a questão da iluminação. Tudo que as meninas falaram, que estão de parabéns, a gente consegue perceber bastante em vários projetos que a gente faz. Uma situação que eu colocaria também é sempre que a gente for colocar o ambiente, pensar muito na questão da comida, tá? Como que ela vai ser armazenada, mesmo na forma do espaço de atendimento. E aqui é o Café do Viajante, que o conceito e toda a experiência é focada na parte de viagens. A gente tem alguns espaços destinados para conversa e uma coisa mais informal. E aqui a área de venda, a área de impulso,
toda essa parte de fluxo, a gente sempre, por mais que o espaço seja às vezes minúsculo, a gente tenta resolver da menor forma possível. O Madame Anchieta, ele é um case que eu sempre trago para as minhas palestras também, que a gente pode fazer em parceria com cidades, a gente faz palestra também a nível nacional, como um case que nem só a arquitetura vende, né? Então, às vezes, você tem uma boa arquitetura, mas você não tem uma série de elementos que também aquele ambiente não faz, não vai para frente. E o interessante é que hoje tem uma casa de gastronomia no mesmo ponto que esse ambiente fechou, e foi utilizado muitos dos meus elementos de arquitetura no ponto atual, e aí esse ponto hoje é o Cena 5, a profissional até optou em deixar algumas coisas lá. E o legal é que você percebe que às vezes o ponto é uma série de situações também. Então você não precisa ter só arquitetura, você tem que ter a localização, o fluxo de pessoas, será que aquele lugar é para aquela região? Então tudo isso tem que começar a se questionar. Então, Madame Anchieta me trouxe um radar muito importante. Por que aquele ponto não deu certo, né? Então, eu comecei a me questionar que tem vários fatores também. Casa Poland já é um case que virou franquia, já está na 3ª ou 4ª loja. Também toda uma situação pensada para shopping, ambiente de venda, áreas de impulso. A Jack Pizza é uma pizzaria de 700 metros quadrados, em Pinhais, toda pensada para grupos grandes, casais, um ambiente bem familiar e ao mesmo tempo explorando esse estilo mais industrial. E a pergunta que eu vou deixar tanto para os profissionais como também para os donos do restaurante se vocês têm uma experiência para contar, uma história para contar, né? Então, acho que esse é o grande papel do arquiteto também, entender um pouco o cliente e transpassar isso através de um projeto. Muito bacana. Ótimo. Bem, gente, então... Fala, Luísa. Não, ótimo, Givago. Até comentando, né, reforçando isso que ele comentou ali de consultoria, né, para profissionais. Eu acho que tem muito a agregar e a isso que a gente está tentando passar, nós do Núcleo de Arquitetos, né, de Rio Mafra. Então, somos arquitetos de Mafra e Rio Negro, né, que resolvemos nos unir, né, mostrar que a gente pode, sim, tirar um pouco de foco essa coisa de concorrência, né, de profissão, que a gente sabe que existe, e nos unir para mostrar o quanto a arquitetura é importante, né, o quanto é importante, independente da escolha do cliente por qual profissional, né, fazer o quanto nós temos a agregar e auxiliar, né, quem vai contratar um serviço de arquitetura, né, então isso é bem bacana. Ter essa parceria, né, poder contar um com o outro também é bem importante. Eu sempre falo nas palestras que quando nós arquitetos, né, e até os designers, enfim, os profissionais aí da construção civil, vamos chamar assim, se unirem e pensarem como médicos, que os médicos eles são unidos. E talvez hoje o mercado de medicina tenha um preço tabelado justo, porque os profissionais não ficam correndo atrás desculpa a palavra, de migalhas, né? Então a gente hoje não é unido nem para fazer um preço justo. Então eu sempre coloco que o conhecimento que a gente traz hoje para um colega vai ajudar ele numa outra fase que é cobrar. Então eu falo, hoje em Curitiba eu realmente tenho 16 concorrentes, bons concorrentes. O resto são pessoas que não estão cobrando. Então quando eu vejo uma proposta que está abaixo de mercado, não tem uma valorização, eu não enxergo esse profissional como concorrente. Então eu vejo que os 16 que estão cobrando bem são parceiros, inclusive. São pessoas que, inclusive, já fizeram parceria com o escritório. Então, eu acho que a mentalidade de a gente conseguir... Putz, o Givago é especialista naquilo, a Tuísa é especialista também. Enfim, vamos se juntar um time, vamos montar para esse cliente que é um pouco maior. Eu acho que daí sim começa a fazer sentido, sabe? Algumas coisas. Então, eu acabei se eu fosse pensar em concorrência, eu acabei de formar 45 pessoas
né, em um ano. Então, assim, com o mesmo conteúdo que eu faço. Então, não faz sentido eu manter essas pessoas no mercado cobrando, às vezes, R$ 3.000 um projeto, entende? Tipo, às vezes, abaixo disso, né? Às vezes, eu estou lá com um restaurante de 100 metros e você está cobrando 10, 15 e o profissional concorrente está cobrando 1, 2. Então, assim, a valorização nossa só vai... Eu, às vezes, falo isso e acho que tem que acontecer isso. Pegar um teatro positivo da vida, que são quase 3.000 lugares, e colocar todo mundo lá dentro, né? Vamos todo mundo pro teatro. Vamos sair com uma tabela real e a gente daí não precisa ficar com 50 projetos no escritório para viver, entendeu? Pega 2 no mês e tá feliz da vida porque tá ganhando 60 mil. Então, tipo, essa é a ideia que eu acho que a gente tem que realmente estreitando essas relações de arquitetos para a gente realmente conseguir levantar algumas bandeiras que hoje, quando alguém fala, eu cobro 15, eu cobro 30, a pessoa acha caro porque tem alguém cobrando 1.000, entendeu? Então, é muito complicado hoje esse nosso cenário, mas acho que eles estão de parabéns aí. Curitiba também, a gente já tentou algum tempo atrás fazer alguma coisa parecida, mas acho que agora, pós-pandemia, a gente vai ter que realmente se juntar para dar uma melhorada no mercado. Bacana, com certeza. Isso é super importante. O nosso núcleo está aí já faz alguns anos e só vem dado cada vez mais certo. A gente vem sempre aumentando essa parceria e com certeza todo mundo ali não está só como colega, acho que todo mundo virou amigo mesmo. E é uma troca muito boa que a gente tem. E é isso mesmo que você comentou, Givago. A gente tem que se unir, né? E realmente seguir alguma precificação. E é muito importante a gente estar junto e ter essa troca de experiências fora do horário. A gente brinca que a gente se reúne fora do horário comercial, dentro da ACI, e assim somatizou isso a nós, mas até para isso. Porque às vezes a gente não sabe também, né? Será que eu estou cobrando muito ou será que eu estou cobrando pouco? Também fica um pouco difícil, né? Então, não tem um valor tão precificado do quanto custa, mas sempre essa troca de experiência com os colegas profissionais sempre vai estar somatizando. Gente, então, da minha parte, queria agradecer a todos por estarem aqui, por terem participado, nos ouvido, né? Se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa, é só dar um alô. Se não, gente, obrigada. Um beijo a todos. Obrigada, Givago. Obrigada, Tuísa. E o que precisarem, Obrigada a você. Obrigada a todos, boa noite e estamos aí. Um beijão. Se alguém quiser aí fazer parceria, tamo junto. Só ligar. Beijo. Obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer em nome da associação. Muito obrigada pela participação de todos que acompanharam. Obrigada, Karine, Tuísa, Givago. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau, todos parabéns. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Que Deus, somos nós. Vamos ficar até o final, Tuísa? Ficou nas duas? Vamos ver quem mais que tá aí. Pô, ninguém deu um oizinho? Mas acho que sim, tá todo mundo saindo, vamos ficar só nós duas. Então sim. Tá bom. Vamos se falar por WhatsApp. Se ligar, beijo. Tchau, beijo.